Oi, gente! Tudo bem por aí? Tudo bem, né? Eu tenho certeza que está bem. Vamos abaixar um pouquinho esse volume aqui. Tá bom? Era bom, né? Se vocês pudessem responder. Acho que tá bom. Hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 37. E a gente vai começar uma história muito legal, que é a história de José. Ele é o meu personagem favorito da Bíblia. Numa época muito difícil da minha vida, eu preciso contar isso para vocês, porque para vocês entenderem a dimensão do quanto eu amo José. Numa época muito difícil da minha vida, talvez a mais difícil, a top 3 das dificuldades que eu já tive, eu li esse livrinho, eu procurei ele, porque faz 22 anos que eu li esse livro. Não, acho que menos. Não, por aí, uns 20 e poucos anos que eu li esse livro. Aqui, ó. Não dá pra ver aí que fica ao contrário, né? Da cisterna ao palácio. É do Eleonardo Ribas, o nome do escritor. É um livretinho. Um livretinho aqui. Ó, tem a data aqui, não dá pra ver. 2004. 2004 dá quantos? 21 anos. 21 anos que eu li esse livro aqui. E ele transformou minha vida. Tava dando uma olhada agora, né? Assim por cima nas coisas que eu escrevi naquela época e tudo aqui, né? Eu percebi que realmente valeu cada segundo. Eu li num dia, né? Que é um livretinho mesmo, fininho. E a letra é bem grandona. Letra, dá pra vocês verem? Não sei como é que foca aqui. É grande a letra. Vale muito a pena ler. Por isso eu me apaixonei por José, porque eu li esse livro com todo o meu coração num momento horroroso da minha vida. E eu executei, sabe? Eu criei em tudo que eu li e deu muito certo. Então, hoje nós vamos falar de José, dos sonhos, dos desejos, da inocência e de várias coisas que incomodam os outros quando a gente tem, né? Incomoda muito. A pessoa, quando ela é inocente, ela é pura, as pessoas falam que é falsa, que é mentira, que é hipocrisia, que não tem como, já é velha demais. As pessoas acham que todo mundo tem que ser malicioso, todo mundo tem que ser do mal, todo mundo tem que ter um pensamento ruim. E não é assim. Não é assim. As pessoas podem sim ser inocentes, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê que essas coisas são futilidades. E a gente prefere mesmo ser inocente, ser mais pura, né? Procurar cuidar da nossa vida e não cuidar da vida dos outros, procurar cuidar dos nossos sonhos e não cuidar dos sonhos dos outros. Eu tô com as bochechas rosa aqui, parece que eu passei uns blush aqui. Porque eu fui pra Lagoa com meus filhos hoje, queimou minha cara todinha, queimou minhas costas. Eu fiquei na sombra, mas mesmo assim, o protetor acho que foi pouco. Aí tô com essas bochechas rosa aqui. Ai, gente, me aguenta. Não é maquiagem, nem fio. É queimadura mesmo. Vamos lá, vamos parar de conversa. Só queria dar essa entradinha para vocês. Sugerir também esse livro, se você tá passando por momentos muito difíceis. Leia esse livro aqui, Da Cisterna ao Palácio. Tem 21 anos, então não sei se ele existe ainda, né? E eu guardo ele com todo o meu coração. Eu tava procurando para mostrar para vocês e não tava achando. Que eu me lembrava dele maior, eu estava procurando ele nos livros grandes. Nossa, me deu até um desespero, porque eu preciso dele, ele me ajudou muito. Vamos lá. José e seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. E esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, é um menininho, meu filho tem 15, ele tinha 17 anos. Quando José tinha 17 anos, ele cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa. Bila e Zilpa eram as concubinas, né, as escravas das esposas de Jacó, né? Uma era escrava de Leia e a outra era escrava... Não sei se é escrava que eles falam, acho que é escrava mesmo. Escrava da Raquel. E ele trabalhava ali, junto com os irmãos, né? Só que esses irmãos, eles eram filhos das concubinas, né? Não eram filhos das esposas, né?
E José era filho da amada. José era filho da Raquel. Ele tinha um xodózinho a mais porque ele amava a Raquel, né? E os irmãos sabiam disso. Olha só. Quando José tinha 17 anos, ele ajudava a cuidar dos bichos lá com os irmãos de outra mãe, né? Só por parte de pai, que eram as mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Então os irmãos já tinham um sangue ruim, faziam coisa errada. E Jacó e José, ele era novinho, tinha 17 anos, e os irmãos já eram bem mais velhos, então ele ia lá fofocar. Coisa de menino, né? Fofocar. Contava tudo. O pai amava, né? Quem é o pai que não gosta de saber as coisas? Principalmente dos filhos, né? Ele ia lá e contava tudo que eles faziam de errado. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer a José uma túnica longa e de mangas coloridas e compridas. Os irmãos viam que o seu pai amava mais José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Tadinho, né? Ele não tem culpa. Né? Você vê como que as pessoas acusam e maltratam as pessoas por causa de uma bênção que elas vivem, e elas nem têm culpa. A pessoa não tem culpa de ser filho da velhice. Na verdade é até ruim para ele, né? Porque daí o pai dele vai morrer, ele vai ter jovem ainda, né? Ele vai ter o pai por pouco tempo. Não tem culpa de ser rico. Às vezes a pessoa fica com ciúmes, com inveja porque a pessoa é rica, porque a pessoa tem isso, tem aquilo outro. E a pessoa nem tá sabendo, nem sabe. E cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua história. A gente tem que assumir a nossa história, igual eu falei do legado, né? Tem que assumir a nossa história, o nosso legado, compreender, entender o que eu tô fazendo aqui, qual é a minha missão, qual é o meu legado para o mundo. Você não veio aqui à toa. Você foi o mais forte que venceu lá na corrida dos espermatozoides. Então você tem uma missão na sua vida, por mais que você ache que não tem. E as pessoas têm inveja, né? Até dos seus defeitos. É uma coisa muito nojenta. Mas lá, Jacó fez uma túnica para ele mais bonita do que os seus irmãos, né? De manga comprida, colorida e tal, porque ele gostava dele. E os irmãos tratavam ele mal. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Olha como que ele era inocente. Ele já era maltratado ali, mesmo assim, ele contava para os irmãos, ele falava com o pai, ele falava com os irmãos, ele não tinha uma malícia assim, igual eles tinham, né? E ele também não tinha inveja, né? A inveja destrói tudo, a inveja te faz ser ruim, a inveja te faz ser mal, a inveja te corrói os ossos, como a Bíblia diz, né? Ele não tinha inveja, e aí ele não tinha nem essas maldades, né? Escutem, eu vou contar para vocês. Eu vou contar o meu sonho, um sonho que eu tive muito importante, eu vou contar. Imaginei tudo eufórico, com 17 anos. Ai, vou contar. Eu sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Os irmãos ficaram bravos. Então os irmãos perguntaram: Você quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E eles ficaram com ódio dele, ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Ele contava na inocência, ele sonhou e contou. Ele não tinha toda essa maldade, esse pensamento, essas ideias ruins que esse pessoal invejoso tinha, né? Às vezes a gente é assim também, a gente conta um sonho qualquer, uma coisa, eu quero ter um celular de tal, e a pessoa fica com raiva, com ódio. Ai, você já tem esse, pra que você quer mais? É muito nojenta mesmo. É triste, né, menina? É nojento isso, é nojento. A inveja, ela corrói os ossos, ela corrói, ela destrói você por dentro, ela te apodrece. Quanto mais inveja você tem, mais podre você fica. Pede a Deus para te livrar disso, porque é triste demais. Vamos voltar. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: Eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse:
O que quer dizer com esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o nosso rosto no chão? O pai falando. E os irmãos de José tinham inveja dele. Olha o que a Bíblia fala, inveja. Os irmãos tinham inveja dele. Mas o seu pai ficou pensando no caso. O pai sempre sabe. O pai sempre sabe. Deus mostra para os pais. Não pense que você está enganando seus pais, você não está. Por mais inocente que sejam os seus pais, Deus coloca uma pulguinha. Você vê, o pai repreendeu, Jacó brigou com ele, falou, por acaso vai acontecer isso, tal. Mas depois ele ficou pensando. E os irmãos tinham inveja. Inveja não é inveja desse óculos. Inveja, que bonito, vou comprar um. Do cordão, que um monte de vocês acham lindo, estão querendo o cordãozinho. Isso não é inveja. Isso é admiração. Eu achei bonito, quero também. É diferente. Sabe o que é inveja? A inveja, você quer o meu cordão. Você quer que eu fique sem. Você quer que eu fique sem esse óculos. Você não quer que eu tenha. A inveja é isso. Você não quer que eu tenha. Agora, você admirar e querer o cordãozinho, querer o óculos ou querer qualquer coisa, não tem problema. É bonito. É uma motivação para você correr atrás, né? Colocar energia nisso para conseguir. Então, eles aqui tinham inveja, eles queriam o lugar dele, eles queriam o amor do pai, eles queriam a túnica colorida, eles queriam a vida de José, por mais que José era novinho, né? Melhor ser mais velho, eu acho. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Siquém, vocês lembram dele, né? Melhor não lembrar. Então Jacó disse a José, venha cá, eu vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José, todo empolgado, aquela empolgação de 17 anos. Estou pronta para ir. E Jacó disse, vá lá e veja se os seus irmãos e os animais estão bem. E traga-me notícia. Vai lá dar uma olhada, ver se está tudo bem, né? E vem me falar aqui se eles estão bem, porque talvez estava demorando, né? Sei lá. Você vê que Jacó gostava dos outros filhos também. Claro que não gostava tanto quanto José, mas ele gostava, né? Ele gostava dos filhos. Tanto que mandou o filhinho preferido dele lá olhar se os meninos estão bem, se os animais estão bem, né? E contar para ele. Versículo 14. José diz, vá lá e veja se os seus irmãos estão bem e me traga a notícia. Então dali, do vale de Hebron, onde eles moravam, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou, o que você está procurando? Versículo 16. Eu estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. E o senhor sabe onde foram? E o homem respondeu, eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou lá em Dotã, numa outra cidade, né? Então o pai dele estava achando que eles estavam em Siquém e eles já estavam em outro lugar. É o mal, né? Que os filhos fazem. Falam que está num lugar e está em outro. Mas José foi lá dizer. Eles viram José de longe. E antes que José chegasse perto, eles começaram a fazer planos para matá-lo. Que ódio, quero matar, que eu odeio ele e tal. Começaram a futricar ali. Eu imaginei eles, lá vem esse idiota. Sabe? Futricando assim, né? Com raiva. E aquele negócio vai crescendo. Aí começa a babar de ódio, assim. Ai, é horrível, né? É uma coisa diabólica. Uma coisa diabólica isso aqui. Eles começaram a planejar. Vamos matar ele assim, vamos matar ele assado. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eles disseram, lá vem o sonhador. Debochando. Geralmente as pessoas debocham. Né? Geralmente as pessoas debocham quando você fala um sonho. Aprenda a sonhar sozinho. Aprenda a sonhar diante de Deus. Aprenda a colocar os seus maiores sonhos diante do Senhor. Não fica falando para todo mundo, porque eles vão te chamar de sonhador, eles vão ficar com inveja, com raiva e vão atrapalhar os seus planos. Sonhe sozinho, pense, se recolha. Sonhe sozinho e fale só com quem merece ouvir. Quem merece realmente ouvir é o Senhor, né? Mas talvez você tenha uma pessoa, um amigo, uma pessoa que você possa confiar. E sim, você fala, mas de preferência, fica quietinho.
Sonha sozinho, porque vai acontecer o seu sonho. Quanto mais você sonha, mais você elabora na sua mente o sonho, mais fácil ele fica de acontecer, porque a sua mente, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Então, quando você começa a imaginar e pensar como vai ser e tal, as coisas acontecem. O cérebro te ajuda, te dá energia para você conseguir aquilo. Se você pode sonhar, você pode executar. Lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora, os irmãos falaram, né? Depois nós jogaremos o corpo dele num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vai dar os sonhos dele. Olha os planos que esse pessoal estava fazendo. Quando Rubem ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos. Rubem ainda tinha um pouco de coração, né? E disse, não vamos matá-lo. Rubem era o mais velho, se eu não me engano. Ele era o mais velho. Não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Pelo menos é sábio, né? Vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rubem disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Olha que bonitinho. Rubem, o mais velho, estava protegendo o caçula, né? Rubem já ganhou meu coração. Ele estava com planejamento, né? Ai, planos de Deus. Estou lendo o que eu escrevi do lado aqui na Bíblia. Não dá para vocês verem. Versículo 23. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas e coloridas, que ele estava vestido. Que seu pai deu, né? Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer, como se nada tivesse acontecido, e o bichinho lá dentro. Pelado, né? Que eles tiraram a túnica dele. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade e ia para o Egito. E que os seus camelos estavam carregados de perfumes de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão? Ó Judá. Judá, um dos irmãos de José. O que a gente vai ganhar se a gente matar ele? E depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo. Vamos fazer um dinheirinho com ele. Vamos vender ele para os ismaelitas. Olha a ideia desse cara. Afinal de contas, ele é nosso irmão e é do nosso sangue, né? É uma falsa modéstia, uma falsa desculpa. Na verdade, ele estava interessado no dinheiro. Não estava nem aí que ele era sangue ou não era. Se fosse, se não fosse. Se ele pudesse vender, ele venderia. Mesmo que não fosse do sangue. Interesseiro, né? Só queria o dinheiro. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam para os ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava mais lá dentro, ele rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então Rubem não estava com eles. Aí voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse, o rapaz não está mais lá. E agora? O que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito, com sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao seu pai e disseram, achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Nossa, que gente ruim. Jacó reconheceu e disse, sim, é a túnica do meu filho. Ele respondia na mesma altura, né? Certamente algum animal selvagem o despedaçou e o devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu uma roupa de luto. E durante muito tempo ele ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado. E disse, eu vou ficar de luto por meu filho até que eu vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. Nossa, isso aqui é um luto. Nós falamos de luto nos outros capítulos, né? Ele precisa de uma ajuda terapêutica aqui, porque o luto tá profundo, né? Ele tá naquela fase de depressão, assim, que é a pior fase do luto, né? Você fica afundado ali também por muito tempo. Mais de 2 anos de luto já é patologia, né? E continuou de luto pelo seu filho José. Enquanto isso, os medianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito.
E assim finalizamos o capítulo 37. Essa história é linda, linda, fala de sonhos, fala de projetos, fala de realizações, fala de muita coisa, dá um up na nossa alma, sabe? Dá uma força, assim, porque no fundo todos somos José. Sempre tem alguém que tem inveja da gente, quer estragar a vida da gente, mesmo que a gente não faça nada, fique dentro de casa, sempre tem alguém para sentir alguma coisa ruim por nós, né? Mas os bons são maioria, né? Eu sempre uso essa frase porque quando Lúcifer caiu lá do céu, ele levou 1/3 do céu. Eu me baseio nos bons são maioria nesse versículo. Ele trouxe 1/3 do céu. Então, sinal que 2/3 são anjos do bem. Então, os bons são maioria. Nós estamos protegidos por 2/3 dos anjos, né? E guarda essa palavra no seu coração, tudo que eu não falei aqui, que o Senhor fale com você, que hoje seja um dia abençoado na sua vida, que você sonhe. E de preferência não fale com ninguém, mas comece a sonhar, sonhar, sonhar. Lembre-se que a sua mente não sabe o que é real e o que não é. Ela vai te fazer chegar onde você quer chegar. Sonhe. Sonhe mais. E amanhã nós vamos ler o capítulo 38 de Gênesis. Um beijão para você e que Deus te abençoe nesse dia. Tchauzinho.